Bom, boa tarde a todos aqui acho que me conhecem. Bom, querido, bom dia. Grande evento. Eu vou passar rapidamente, consubstancial, o que foi feito a nível do Vai Turismo, para vocês terem uma ideia, e foi o documento que foi entregue aos presidenciáveis, e isso aqui foi objeto, quer dizer, foi uma condução e uma construção não só da assessoria do setor lá da CNC, mas principalmente uma construção advinda de todos os conselhos de turismo das FEComércios Brasil afora. Então é uma construção rica e que por conseguinte ela trouxe uma discussão que permeou por todos os estados e foram ouvidos inúmeros no processo de construção dela. Mais de 700 pessoas participaram, o que dá uma ideia de como o processo foi uma construção democrática e literalmente riquíssima. Além do que, foi propiciado um portal, que é o www.vaiturismo.com.br, que permitiu também às pessoas enriquecerem, não partícipes de todos os conselhos que foram reunidos nas FEComércios, mas com críticas, sugestões que pudessem ser agregados ao projeto. Então, vamos ver se eu consigo passar aqui. Ah, está aqui, ó. Isso? Não. Deixa eu ver se eu... Será que é esse aqui, não? Bom, como eu estava dizendo, enquanto vamos tentar resolver esse lado técnico aqui, nós construímos o Vai Turismo com o auxílio de 2 consultorias, 3 pessoas profissionais contratadas pela CNC, que deram assistência à construção de todo o arquétipo do Vai Turismo rumo ao futuro. Essas 3 pessoas que trabalharam junto aos conselhos de turismo de todas as FEComércios e no norte, junto às entidades de turismo partícipes do setor, eles tiveram o cuidado de não agregar toda a situação que pudesse ser incorporada, porque existiam restrições técnicas e jurídicas daquilo que foi postulado, mas sim adequá-las a que pudessem ser críveis e pudesse ser objeto de aceitação para os presidenciáveis, mas também para os parlamentares e os candidatos ao governo do Estado, porque esse projeto foi customizado para os 27 estados da Federação, mais o Distrito Federal. Então, portanto, ele teria que ter uma aplicabilidade imediata. E nós tivemos o cuidado de trabalhar essa credibilidade e essa aplicabilidade dentro de um conceito formal, mas também daquilo que pudesse ser crível. Então, ele teve uma conceituação técnica como aí está. Foi uma nominata que envolveu os sindicatos, as federações também. Como está dito aí, foi uma oportunidade de fazer com que todos se manifestassem isso, lembrando que nós começamos isso há 1 ano atrás, né, em julho, mais de 1 ano atrás, em julho do ano passado, que, portanto, teve toda uma trajetória de bastante discussão, e eram reuniões semanais, totalmente remotas, naturalmente, que permitiu que a gente esgotasse, ou pelo menos tentasse esgotar os assuntos e trouxesse todo o espectro. Ele não faz proposituras, e nem encaminhou proposituras que fossem assim incisivas para os executivos, quer dizer, os executivos que vão assumir os governos do Estado, mas sim trazer uma modulação e uma possibilidade de sugerir políticas públicas que pudessem estar na mente de parlamentares e de executivos, que pudessem, então, consolidar ou atribuir a essa sugestão de políticas públicas a possibilidade de ter isso aí como sua praxis de governo. Os atores tiveram todo esse espectro que teve aí. Nós temos 26 entidades dentro do setor, cobrindo toda a percepção do turismo nacional, ou pelo menos assim pretendemos. Últimos que se incorporaram foi a associação uma associação que envolve prestadores de serviços de receptivo, que é a Recept Brasil, que não estava no nosso radar, mas se incorporou e participou também.
Aqui estão os parceiros, né? O Brasil Convention Bureau estava incluso, o Márcio participou de todas as discussões a nível das entidades nacionais. E as outras todas estão aí descritas, que foram extremamente válidas no sentido das sugestões, etc. Essas reuniões com as nacionais, claro, foram um pouco mais restritas e concisas, porque era uma política de nacional, que a gente fez uma compilação, tá, de todas as regionais e pudemos adaptar naquilo que fosse a sugestão macro. Eu destaco da questão do projeto, foram 6.000 visualizações, 1.411 inscritos, mais de 700 participantes em termo real do webinar que lançou o projeto no Brasil. Então tivemos uma adesão constante e contínua durante todas as horas que o webinar teve no ar, que é realmente um número impressionante em relação ao que a gente propunha e permitiu uma discussão extremamente rica. 29 entidades nacionais, como eu falei, mais algumas, aliás, federações do comércio, participação de profissionais autônomos, instituições participantes dos encontros. Essas instituições são aquelas que se agregaram por sugestões dos conselhos de turismo da FEComércio, dado que a constituição dos conselhos de turismo da FEComércio são muito variáveis. Algumas incorporam práticas de governo já historicamente recepcionadas por esses conselhos, estruturas desses empresários de turismo que reconheciam que alguns governos estaduais faziam uma prática extremamente válida e que deveria ser preservada. Não havia uma desconstrução daquilo que estava dando certo, pelo contrário, a gente quer preservar essa sistemática. E participaram também academia, profissionais correlatos, a gente recepcionou todos os atores e o universo dos partícipes do turismo que pudessem colaborar e sugerir. A característica que eu ressalto, talvez das mais criativas, foi que nós fazíamos pesquisas constantes em relação à receptividade ou validade antes da gente poder seguir em frente com as propostas regionais. E a gente ampliava esse leque de consulta para saber se isso estava sendo extremamente recepcionado por atores que não estavam diretamente ligados ao mérito da construção, mas que nós entendíamos que poderiam ser opiniões interessantes para serem colocadas. Essas pesquisas foram, inclusive, de caráter público, então nós tiveram uma ampliação da validade por isso, e tiveram questionários diretos respondidos online para dentro daquela sistemática que essas próprias entidades sugeriram que fosse uma consulta ampliada. A questão também da customização por região. O Brasil tem carências de política pública de turismo, que nós sabemos, né? Nós temos a percepção disso tudo, mas também ela tem características que não podem ser plurais ou de uma maneira assim comum a todos. Certas questões básicas, sim, mas a peculiaridade da região norte é uma, do centro-oeste outra, do nordeste, assim como difere do sul. Essas questões de preservação básica das peculiaridades regionais, nós procuramos manter no projeto. É fundamental que isso seja preservado e nós tiramos, com a ajuda dos consultores, extraímos aquilo que era comum às 5 regiões, mas ressaltamos aquilo que não podiam necessariamente, ou que eram peculiarmente daquela região consultada ou que foi manifestado. As diretrizes foram, inclusive do Distrito Federal, foram ressaltadas. As 54 oficinas de trabalho para a elaboração das propostas públicas foram ainda online, mas tiveram a participação dessas entidades todas e também dos grupos de trabalho formados por ocasião do Conselho de Turismo da FEComércio e mais aqueles que queriam se agregar. Então, isso resultou em 54 oficinas, onde a gente discutiu exaustivamente o texto final e que pudesse ser incorporado. Tivemos ainda uma incorporação de práticas internacionais por esse grupo de trabalho de 3 consultores brasileiros, mas de experiência internacional, em que a gente similarizou, por exemplo, práticas de turismo em países que tinham uma dicotomia ou tinham uma característica de ter também diferenças em termos de estrutura
IDH, que, ou seja, tinham partes pobres, tinha uma diferença social manifesta. Então nós pegamos aqueles países que tinham essa característica, tiramos um benchmark desse país e incorporamos. Eu cito o Peru. O Peru criou uma marca de turismo que é vitoriosa, em cima de... modificou aquilo, inclusive com o apoio do Caíto, que foi nosso ex-ministro de turismo, que hoje virou um consultor internacional de grande prestígio. E antes o turismo do Peru era conhecido como um turismo de manifesto, de ícones, né, ou monumentos históricos incaicos. E, na verdade, o turismo hoje no Peru não é só isso, mas também é um turismo gastronômico que ganhou o mundo. Então, também a parte da gastronomia foi incorporada e nós tivemos essas experiências que podíamos incorporar. Assim como a Austrália, apesar de ter uma diferença do Brasil em certos aspectos, como linguísticos, etc., também por ser um país muito distante de polos emissores internacionais, foi também incorporado como prática de benchmark. As vantagens que foram ressaltadas de maneira comum, ou seja, uma melhor infraestrutura turística criada como oportunidade, quer dizer, isso tem que ser premissa básica para os próximos governos. A questão do estímulo, a conservação e recuperação das paisagens urbanas, ou seja, ele incorporou necessariamente as práticas ESG, até porque, apesar de nós termos a natureza riquíssima, reconhecida pelo WTTC como um potencial de país, agora não, na última versão não saiu tão isso, mas, na verdade, nós temos realmente incorporado as melhores conteúdos ou infraestruturas turísticas para podermos desenvolver isso com larga vantagem comparativa ou competitiva. E isso foi falado e a gente tem isso como premissa básica no sentido de divulgar isso nas mídias sociais, mas também incorporar isso no processo de mentalização de como divulgar o turismo. Isso tem que ser incorporado de maneira irrefutável. A avaliação de mais de 500 setores da economia correlatos, ou seja, nós não somos mais necessariamente, o turismo não é mais necessariamente o indutor ou estimulador de 52 setores da economia. Ele perpassa isso e influi e cria demanda em vários outros setores de comércio, serviços, industriais também, e que, portanto, ele tem aí uma característica holística que deve ser reconhecido pelos governos ou aqueles mulheres e homens, os políticos que vão assumir os destinos do país no próximo quadriênio. Nós temos questão de ressaltar isso, além da vantagem inexorável de que o turismo é um gerador de empregabilidade, de baixa demanda no primeiro emprego, na questão cultural, na questão de formação, mas claro que a gente precisa estar atento, e aí o SENAC tem uma responsabilidade muito grande na questão da formação complementar desses profissionais que se agregam no primeiro emprego, mas nós temos a possibilidade de termos essa empregabilidade muito crescente, no sentido de primeiro emprego, do emprego intermediário, da gerência de alto nível, qual seja essas demandas são extremamente importantes em todo o seu aspecto, e não só pensando em autoridade de alimentação, que é a representatividade sindical da CNC por excelência, mas sim em toda a questão de envolve aviação, navios, eventos, qual seja, nós precisamos, e aí sim o Sistema S tem uma responsabilidade de aprimorar a formação básica ou a formação de entrada desses profissionais que vão ser, com certeza, com o desenvolvimento do turismo, cada vez mais procurados. Como eu falei, a construção foi conjunta, nós baseamos a nossa premissa também na DTI, dos 5 premissas básicas que o Ministério lançou, nós calcamos muito da nossa, consolidarmos isso devido à exiguidade de não fazer um documento extenso, de não fazer um documento que fosse difícil de leitura, então ele baseou basicamente também na questão da percepção das DTIs. Os relatórios sistematizados de cada estado foram amarrados no sentido da relação com o documento nacional. Tivemos também ressaltar, como eu falei, essa especificidade de cada estado e o que são as grandes demandas por região. Isso é importante ressaltar. As regiões têm características em comum, não é só de cada estado. Algumas são de cada estado, mas, mormente, as regiões caracterizam por um processo que é comum a essa região, que tem interação e
que isso tem que ser ressaltado, porque vai acabar fazendo uma política pública de integração com outros, entre os governadores e, portanto, assertiva para a construção de uma proposta que seja abraçada por todos. Os resultados, então, foram 28 documentos que estão sistematizados por Estado. Os documentos também ressaltam, dentro da sua publicação, a sinergia por região, ou seja, o que o governador eleito de um determinado estado nordestino vai ter uma parte ali que o outro governador eleito de um estado circunvizinho vai poder perceber ali. Isso nos dá a possibilidade de induzirmos e superarmos diferenças políticas, ou seja, nós temos que fazer, convencer de que as políticas de integração no turismo têm que ser comuns. É impossível a gente poder perceber que o turismo não pode ter uma operação que não possa ser complementar e comum. A gente quer superar isso e o viés político tem que ser transcendido a partir dessa proposta que nós estamos fazendo. A entrega dos documentos, nós entregamos em Brasília para Tebet, para o presidente Jair Bolsonaro, e para o Lula. Nós integramos, levamos o Alckmin também. Então, foi uma entrega muito festejada. O Ciro declinou, não quis estar presente. Nós agendamos dias diferentes para que não houvesse constrangimento, mas o Ciro pediu para não ir, mas recebeu de qualquer maneira a proposta de política nacional, o grupo de trabalho dele, o processo da campanha dele recebeu, e eu não sei se ele vai depois nos chamar para alguma discussão mais específica, mas somente esses três não compareceram em loco e receberam. A senadora por Mato Grosso, na nossa visão, por não ter alcançado um índice de percepção política e de votos sistematizados, recebeu também, mas não foi chamada. Tá? Então é isso. A entrega de documentos também foi realizada para todo o grupo de trabalho, ou melhor, os coordenadores de grupos de trabalhos de todas as FEComércios da CNC foram chamados ao Rio de Janeiro, foram agraciados e tiveram o reconhecimento do trabalho exaustivo que eles tiveram para coordenar tudo isso e foram homenageados no Rio de Janeiro. E publicamente a gente fez esse reconhecimento, esse agravo, eu diria, e foram todos lá recebidos pelo presidente Tados e por nós do setor, e pudemos então fazer esse testemunho pessoalmente. A entrega dos documentos continua sendo perpetrado. Os presidentes das FEComércio, junto com seus conselheiros de turismo, têm entregue isso aos candidatos a governador do estado. Aqueles que ainda não o fizeram vão ser instados a fazê-lo agora na semana que vem, durante o processo eleitoral do presidente da CNC. A CNC realiza a eleição em chapa única do presidente do estado semana que vem, e todos vão estar lá e nós vamos reiterar, inclusive alguns nós vamos nos prontificar a ir ao estado quando coordenarmos junto com os presidentes essas entregas. Algumas FEComércios, e devo ressaltar aqui, nesse esforço da construção do Vai Turismo, todas as FEComércios acabaram montando conselhos de turismo, exceto o Piauí, que vai fazê-lo agora, e o Maranhão, que fez semana passada. Então todas estão induzidas, ou todas abraçaram a ideia, percebendo a sinergia entre o comércio e o turismo, serviços também, e nós pretendemos fazer um grande estudo, contratar um grande estudo de nível internacional, que a gente possa cada vez mais ressaltar para fazer convencimento de resistentes de que o turismo é indutor em várias partes do mundo, de que o turismo reconhece e potencializa o serviço, o comércio e, eventualmente, também a indústria em todo o seu pleno potencialidade. Nós vamos fazer um estudo comparativo, estamos contratando um consultor internacional que também é acadêmico, tem essa expertise, e vamos conseguir fazer isso de maneira, através de um documento extremamente válido e que vai seguir com uma trajetória complementar a ser entregue também aos candidatos, ainda antes das eleições. Estamos complementando isso com uma campanha institucional que vai começar a circular a partir da eleição do presidente Tados, ainda em tempo das eleições, em que a gente divulga esses processos, vai estar nas principais revistas de turismo brasileiro, da imprensa especializada,
estamos ainda discutindo a questão orçamentária, se vai para os veículos principais. Nós temos uma relação próxima ao Sistema Globo, ao Correio Brasiliense e ao Valor. Então, a gente acha que talvez tenha que ampliar um pouco isso, não só na questão, por exemplo, de rádio, mas também através de umas veiculações. Rede social, com certeza, está sendo feito já e vai ser potencializado, mas vamos ver se a gente amplia o espectro antes da eleição dessa prática. Tudo começou com uma iniciativa da CNC. A campanha, ela conta com divulgações dos presidentes das FEComércio no seu âmbito do seu estado, que são bastante conhecidos em função da atuação social do SESC e da formação profissional do SENAC. Então, a gente quer não só valorizar para o público interno, mas também temos uma interação entre o público externo que usa, né, que faz uso da atuação do sistema social da FEComércio, mas também daqueles que se graduam ou se aprimoram nas questões das formações, da especialização formal que os cursos do SENAC propiciam. Então, a gente quer dar esse testemunho através dos presidentes das FEComércio. A questão de como vai ser divulgado isso, quer dizer, está sendo usado, a gente que vai potencializar cada vez mais em chamadas nas redes sociais, Instagram, né, Facebook, em suma, vamos fazer isso cada vez mais na proximidade das eleições. Os próximos passos ou voos, como a gente está fazendo uma corruptela entre o Vai Turismo, é a questão de ampliar e potencializar, e aí sim já seria desde agora. A gente vai começar a passar das eleições, a gente vai começar um projeto que está na mesa para ser analisado pelo presidente Tades. Eu vou estar despachando com ele segunda-feira, que a gente comece desde agora também a questão de reconhecer e induzir isso nas eleições municipais. Talvez a gente não vai fazer um espectro, vamos dizer assim, de como foi feito nos 27 estados, é impossível isso. Nós pretendemos, através de consulta às bases, reconhecer quais aquelas capitais turísticas em potencial, dentro também usando a metodologia do DTI, que a gente possa começar a discutir com uma sistemática similar, um pouco mais ampliada, para a gente poder discutir as eleições municipais. Como as eleições municipais, vários municípios vão se integrar, não é só a capital, às vezes, com certeza, nós temos municípios do interior que têm um grande potencial turístico. A ideia é começar a discutir isso com aqueles que forem consensados, de maneira consensada, que tem que fazer prática inexorável dessa discussão, e por isso a gente vai começar antes, com 2 anos de antecedência, a discutir essas propostas e começar a amarrar isso de maneira a ter uma credibilidade tão boa quanto foi o do Vai Turismo, como sendo o Vai Turismo reconhecido. As práticas que estão sendo adotadas hoje com o acompanhamento da Senditur, por exemplo, vão ser potencializadas, e também a questão dos desdobramentos, ou seja, nós já criamos, mas estamos aprimorando como acompanhar isso na prática. Não é só constar do programa do candidato, mas sim nós precisamos ter um grupo, não diria de auditoria, mas precisamos ter um grupo que já vai ser internado na CNC, que vai acompanhar a incorporação dessas práticas. Eu já cito que as propostas incorporadas pelo candidato Lula, que foram pré-lançadas pela internet, já incorporaram várias das nossas propostas. Então, nós temos aí um reconhecimento tácito dos candidatos, pelo menos desse candidato, de que a proposta da CNC é extremamente válida e está ali constando. Na verdade, eu estou convidado para discutir, junto aos membros da campanha dele, mais uma série de outras pessoas, terça-feira que vem aqui em São Paulo, essa proposta, para que ele eventualmente analise e podemos tirar dúvidas e podemos trabalhar nesse processo. E é um processo apartidário, independente de quem vai ser eleito, nós queremos que o turismo faça parte dessa proposta de discussão do turismo nacional. É isso, obrigado pela atenção, estou à disposição aqui para tirar qualquer dúvida e vamos em frente. E o Vai Turismo, ele é para o futuro também, ou seja, vamos fazê-lo com que o turismo assuma um papel que ele merece e que vai ajudar o Brasil a alavancar o seu desenvolvimento.